Olá, ele é crítico de cinema, um dos mais influentes do país. É o único membro latino-americano a fazer parte da prestigiada Online Film Critics Society, sediada em Nova York. Colabora com o renomado Movie City News. É diretor do Cinema em Cena, site que é uma das maiores referências sobre a sétima arte no Brasil. No Perfil Opinião de hoje, eu converso com o professor de Linguagem e Crítica Cinematográfica, Pablo Vilaça. Pablo, é um prazer ter você hoje aqui no nosso Perfil Opinião e na Bahia. É um prazer estar aqui. Você já veio aqui algumas vezes, né, com seu curso? Com curso, já vim 6 vezes. Agora, como para visitar a Bahia desde criança, eu tenho parentes aqui, então assim, Bahia é um segundo lar para mim depois de Minas. Que maravilha, né? Acho que nós mineiros e baianos temos alguma coisa realmente bem comum, né? Eu acho mesmo, eu vejo muita coisa em comum, até de certa maneira a gentileza, assim, que eu não vejo em outros estados, né? Sei. Que eu vejo muito na Bahia, vejo em Minas, Nordeste, de modo geral. É um povo que tende a ser bem mais gentil. Tá bom, mas vamos começar logo a entrar no cinema, né? Como é que despertou o cinema e a importância dele na sua vida? Eu sempre gostei de cinema, assim, mas gostava como a maioria das pessoas gosta. Assistia a Sessão da Tarde, Jerry Lewis, e aprendi a curtir cinema dessa maneira. Mas, de uma maneira mais intensa, eu sempre atribuo a responsabilidade pelo meu amor pelo cinema à minha avó. Minha avó sempre foi muito apaixonada por cinema, sempre. E de colecionar matérias de revistas e de ver muito filme. E desde criança, minha avó levava a gente para ver filme, levava minha irmã, me levava para ver cinema, para ver Trapalhões, etc. E no dia da sessão, ela sempre tinha um ritualzinho especial, fazia um almoço diferente, fazia, sabe? Então, assim, o dia já começava gostoso. E a gente ia para a sessão, via o filme, depois ela levava para tomar sorvete, comer misto quente. Blá, blá. Então, eu não sei, isso é uma teoria particular, eu acho que minha avó, uma coisa meio pavloviana, me condicionou a associar o cinema desde muito cedo. Né? Que coisa boa, que gostoso, que agradável. Mas você citou aí, por exemplo, a Sessão da Tarde, Jerry Lewis, citou também os Trapalhões, né? E você, nas suas entrevistas em geral, você cita bastante os Trapalhões. Queria que você começasse falando para a gente a respeito dos Trapalhões no cinema, a sua opinião. Eu acho que a importância dos Trapalhões para o cinema brasileiro é fundamental. Primeiro que eu acho que são extremamente subestimados, o Renato Aragão em particular. Eu acho que as pessoas não percebem, não dão o valor que ele merece, tanto do ponto de vista criativo quanto do valor de produção. São filmes extremamente bem acabados. E a segunda importância, eu acho, fundamental dos Trapalhões é de formação de público. Toda uma geração que aprendeu a ir ao cinema e, mais interessante, se habituou a escutar o português na tela de cinema, sem ser filme dublado, quer dizer, eu ouvi gente falando português na tela de cinema e veio com os Trapalhões. Então, acho que tem essa dupla importância, assim, da qualidade mesmo dos filmes e da formação de público. Agora, quando você fala dos Trapalhões, né, a gente vê, pelo menos na minha opinião, um filme feito para crianças, adolescentes e adultos também, que não deixavam de se divertir muito, o exemplo da sua própria avó, né? Mas essa produção, por exemplo, no Brasil, do cinema, para crianças e chegando nessa fase de adolescente, como é que é? Não tem. O Brasil tem um problema grave com isso. Nós não temos o hábito de fazer cinema para crianças. Tem pouquíssimos exemplos. O Elvésio Raton, que é um cineasta mineiro, que inclusive o meu primeiro livro foi sobre a carreira do Elvésio Raton, ele é um raríssimo exemplo de cineasta que tem obras recorrentes, A Dança dos Bonecos, agora mais recentemente o Mistério dos Diamantes, O Segredo dos Diamantes, perdão. São filmes que ele tem essa preocupação de justamente assim, atingir esse público. Mas fora os Trapalhões, eu vou ter que dizer Xuxa, mas enfim, né? Que aí eu já acho diferente, porque os Trapalhões tinham uma qualidade, tinham um cuidado que eu nunca enxerguei nos filmes da Xuxa. E Elvésio, são poucos os cineastas, agora recentemente um outro cineasta mineiro, que é o Guilherme Fiuza, fez uma adaptação do Menino no Espelho também, belíssima. Mas são relativamente poucos filmes, então isso é triste, porque as crianças não crescem habituadas a ver filmes sobre a nossa cultura voltados para ela. Né? A criança, quando vai ver filme infantil, ela está vendo uma animação que vai refletir, pode ser ótimo, excelente, divertida, e são, mas vão refletir valores e a cultura de outros países. Eu acho uma pena isso, é uma oportunidade desperdiçada. Pois é, e como você, né, que teve a possibilidade, através do incentivo da sua avó materna, né, da sua avó, né, de ter ido bastante ao cinema, começando vendo os Trapalhões, dentro da qualidade que você já relatou aí pra gente também,
Assim como o livro, como a literatura, como qualquer outra coisa, isso desperta nesse ser humano, desde cedo, essa capacidade, né, de avaliação, de crítica, de hábito mesmo da sua cultura. Então, se a gente tem uma pobreza nessa área daí, é mais difícil que as pessoas, né, criem o hábito de fato de, como você, né, de se dedicar, de assistir de fato, de criar um mercado muito maior para essa arte e outras também. E beneficia de todos os lados. Se você cria o hábito cultural na população de consumir arte, não só você desperta uma sensibilidade geral maior, mas você desperta, e aí talvez seja por isso que não é estimulado, você desperta a capacidade crítica. E um povo com capacidade crítica é um povo perigoso para quem detém o poder. Então, acho que tem muito disso. Vamos manter o povo ignorante. Não vamos, porque a arte, entre outras coisas, a arte ela desperta empatia, que para mim é a melhor e maior qualidade do ser humano. Um ser humano que tem capacidade de empatia, ele já está no caminho certíssimo para ser uma boa pessoa. E a arte estimula isso, porque a arte, constantemente, ela te estimula a enxergar o mundo a partir dos olhos de outra pessoa. Seja através de uma pintura, seja através de uma história em quadrinhos, seja através de um filme. Você tá conhecendo outras histórias, você está conhecendo outros pontos de vista, outros elementos culturais. Isso treina, condiciona você a perceber assim, peraí, minha visão de mundo é minha. Deixa eu tentar enxergar o mundo um pouquinho a partir dos olhos de outros, que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade. Eu vejo coisas absurdas, por exemplo, falar assim, o menino, o pivete roubou uma bolsa ali, tem que amarrar no porte e linchar. Peraí, você tem uma ideia? Não estou dizendo que roubar, vamos perdoar, sabe, vamos relevar isso, mas você entende o que é uma pessoa que nasceu, viveu naquelas condições, para você simplesmente dizer vamos bater, vamos linchar e vamos eliminar da sociedade? Então você percebe essa intolerância crescente, e eu vejo, infelizmente, com muita dor isso, de certa maneira, no povo brasileiro, uma intolerância crescente, e eu acho que boa parte dessa intolerância crescente tem a ver com a falta, o não hábito de consumir arte. Eu acho isso que é um problema nosso grave. Pois é, e esse problema nosso grave, como é que você vê hoje, neste contexto? Só vai piorar. Só vai piorar. Só vai piorar, porque pelo menos a gente teve nos últimos 12, 14 anos, aliás, começou, vamos ser justos, começou com a própria, com a Lei Rouanet em si, que é uma lei extremamente imperfeita, mas é o que tem. Que é uma lei de incentivo à cultura que permite que se produza cultura no Brasil. Produzir cultura, principalmente cinema, em qualquer lugar do mundo é muito caro. Cinema é uma arte cara em qualquer lugar do mundo. Em vários lugares do mundo em que você não tem uma indústria bem estabelecida, como nos Estados Unidos, por exemplo, ou como na Índia, que tem uma indústria muito bem estabelecida. Bollywood. Os outros países, quando você pega, por exemplo, o cinema francês, o cinema italiano, o cinema australiano, o neozelandês, todos esses cinemas, o britânico, todos esses cinemas, eles têm um apoio estatal, todos eles. Por isso que me espanta quando alguém fala assim, o Brasil, por que o Estado vai ajudar? Isso só acontece isso no Brasil? Não, mentira, não acontece no Brasil, isso acontece na maior parte do mundo. Do Estado ajudar através de incentivo. Em alguns está associado, por exemplo, à loteria, ao jogo de loteria. Sempre tem uma parte da loteria que vira fundo de incentivo à cultura. Mas fora desses países, então, você tem que ajudar a cultura a se manter. Então, no Brasil, de certa maneira, tem a Rouanet que faz isso, não de maneira perfeita, mas enfim, faz. Depois, nos últimos 12 anos, você tem o fundo setorial, você tem a Ancine com políticas de incentivo ao cinema, de produção, que são extremamente importantes. O cinema brasileiro ganhou um destaque no mundo inteiro. E isso é um destaque que é inquestionável. O Brasil passou a ser destaque em festivais de importância internacional. Cannes, Berlim, Veneza, Toronto, de Nova York. O Brasil teve filmes que foram extremamente bem recebidos em todos esses festivais e ganharam prêmios em muitos desses festivais. Agora mesmo, eu voltei do Festival de Berlim agora em fevereiro, tinham 7 longas-metragens brasileiras no Festival de Berlim. Eu gostaria que você citasse assim para a gente também, porque as pessoas, por exemplo, que porventura ainda não sabem, podem ficar conhecendo também e procurar conhecer, né, esses filmes. E achei ótimo esse assunto que você entrou, porque depois a gente vai falar mais um pouquinho a respeito dele também, que são justamente esses festivais todos. E as pessoas têm uma referência, por exemplo, do Oscar, por causa da indústria cinematográfica americana, mas ele não me parece que espelha de fato, né, o que seria um festival e a qualidade e até a multiplicidade do que é produzido no mundo. Então, queria que você falasse um pouco para a gente da diferença entre um festival, né, e uma premiação como o Oscar, que tem a maior, digamos assim, divulgação, digamos, mundial, os outros festivais e de como o cinema brasileiro está sendo
inserido nesses festivais aí, tanto do Oscar quanto todos esses outros, de Veneza, de Berlim, de Cannes e tal, que você citou? O Oscar é uma premiação de indústria. Ele é uma criação da Academia de Arte e Ciência Cinematográfica de Hollywood. A academia ela foi criada no final da década de 20 com o propósito de dar algum respaldo, em termos de respeito mesmo para o cinema, que não era valorizado e que vinha sendo muito atacado por políticos. E a premiação surgiu com esse propósito. Com o passar das décadas, a premiação se tornou cada vez mais política, não no sentido de política mesmo, no sentido de que para você conseguir fazer com que seu filme seja premiado, você tem que fazer campanha. Por exemplo, hoje, para um filme ter chances mínimas de ser indicado ao melhor filme, ele tem que gastar pelo menos $1,5 milhão em campanha. Um filme que não tiver $1,5 milhão para gastar em campanha, ele não vai ser indicado. Ele pode ser o melhor filme do mundo, ele não vai ser indicado. Por quê? Porque a academia é composta por mais ou menos 6.600 pessoas, quase 7.000 pessoas agora, que aumentou um pouco. É uma eleição que todos eles têm direito de voto. Você tem, nos Estados Unidos, você lança 300, 400 filmes por ano. Não tem como os caras assistir a todos esses filmes. Então eles fazem campanha. O que os estúdios? Eles escolhem quais vão ser os seus candidatos. E aí eles começam a comprar anúncio, começam a fazer sessões especiais em Hollywood e Nova York, né, Los Angeles e Nova York, que são onde ficam a maior parte dos membros da academia. Fazem festas com a presença do diretor, do elenco, que ficam lá depois do filme apertando mão, conversando, etc. E tal. É campanha. Então, não é uma premiação que reflete qualidade e muito menos diversidade, porque é uma premiação que premia essencialmente filmes de Hollywood. Você tem uma categoriazinha que é filme estrangeiro, mas mesmo assim é uma categoria complicada porque você permite que cada país vai ter um critério particular para decidir quem vai representá-lo. Alguns países mandam o que teve mais bilheteria, alguns mandam o filme que ganhou o que seria o equivalente do Oscar no próprio país, outros, como no Brasil, formam uma comissão e essa comissão escolhe. E essa comissão pode ser manipulada para refletir politicamente o interesse do governo que tiver, enfim, como nós tivemos esse ano. Nós tínhamos um filme maravilhoso que era o Aquários e que não foi indicado, no lugar foi uma mediocridade, que foi o Pequeno Segredo. Que obviamente, enfim, é claro que foi uma escolha política, não foi uma escolha em termos artística. Então o Oscar não reflete qualidade. Aqui e ali coincide dele premiar um filme que é muito bom. Mas não isso é mais acidente do que por design. Prêmios como Berlim, Cannes, etc., é diferente, porque você tem uma curadoria, essa curadoria, eles selecionam filmes que estão sendo produzidos ao redor do mundo, para representar o que eles julgam que de melhor está sendo produzido nesse país, eles montam uma amostra competitiva, escalam um júri, esse júri é formado sempre por pessoas que trabalham na área e que têm que assistir a todos os filmes em competição. Não tem campanha, não tem dinheiro envolvido, não tem nada. É simplesmente, vamos sentar no cinema, vamos ver o filme e vamos avaliá-los. Então, a coesão, a coerência desses festivais é infinitamente maior do que a do Oscar. E a diversidade, sim, porque eles vão representar filmes aí sim do mundo inteiro em pé de igualdade. Não tem uma categoria especial. Você vai ter um filme norte-americano concorrendo em pé de igualdade com um filme brasileiro, com um filme japonês, com um filme sul-coreano, etc. Então, para você saber o que de bom, o que de melhor está sendo produzido no mundo e o que inclusive de vanguarda, para onde o cinema está caminhando, você tem que acompanhar o Festival de Berlim, Cannes, Veneza, Toronto, etc. Se você quer acompanhar os filmes que estão chegando aos cinemas do mundo inteiro na quinta-feira e na sexta, e são filmes que têm todo o apoio da indústria, para ver qual desses é o melhor, você vê o Oscar. Pois é, mas a gente começou a falar sobre isso porque você destacava a qualidade do filme brasileiro e o seu reconhecimento no mundo, né? E é sobre isso que eu quero que você fale para a gente agora, citando inclusive nomes de alguns filmes dentro da sua crítica, da sua predileção e tal. Você pega nos últimos anos, por exemplo, Tropa de Elite ganhou o prêmio em Berlim, Aquários foi extremamente bem recebido no Festival de Cannes ano passado, estava no Festival de Cannes, assim, depois da sessão do filme, a imprensa internacional ficou apaixonada pelo filme, assim, todo mundo tinha plena certeza que a Sônia Braga ia ganhar, tanto que quem ganhou foi de uma atriz de um filme filipino chamado Mar Rosa, que é uma atriz que ela está 10 minutos no filme. Quando o prêmio foi para ela, a conclusão do júri foi, o público, ou o júri ficou na dúvida se dava o prêmio para Isabelle Huppert, pela Sônia Braga, como não conseguiram um consenso, vão dar para essa atriz, ou o júri enlouqueceu. Foi a primeira vez, para você ter uma ideia, foi a primeira vez na história do Festival de Cannes que depois da premiação, quando o júri foi dar a entrevista coletiva, a imprensa vaiou o júri.
Não estou dizendo que foi só por Aquário, não. Sim. Foi os prêmios de modo geral. Os prêmios do ano passado foram os filmes mais que tiveram melhor recepção, Tony Erdmann, o Aquários, eles não ganharam nada. E eles deram prêmios para filmes que foram vaiados, inclusive, durante as sessões. Mas tudo bem, sem problema. Eu acho que todos os filmes ali mereciam um reconhecimento de uma forma ou de outra. Mas voltando aos filmes brasileiros, a gente teve recentemente o filme com a Regina Casé, que Horas Ela Volta, que também foi premiado. Ano passado, Aquário em Cannes, mas não só Aquários. Aquários teve mais destaque, mas a gente teve um outro filme brasileiro em Cannes que ganhou o prêmio, que é o documentário Cinema Novo, do Eric Rocha, filho do Glauber Rocha, nós estamos na Bahia, melhor uma hora para falar. A gente teve agora no Festival de Berlim, como eu falei, 7 filmes. A gente tinha um filme em competição chamado Joaquim, do Marcelo Gomes. Sensacional o filme. A gente tinha um filme chamado Pendular, que estava na Mostra Panorama, ganhou o prêmio da imprensa internacional, foi o melhor filme da Mostra Panorama de acordo com a imprensa internacional. Tínhamos A Mulher do Pai, Rifle, Vazante, esses são alguns dos títulos. E o que mais me encanta nesses filmes é que se você assiste a esses filmes, como Nossos Pais, da Laís Bodansky, são filmes completamente diferentes entre si, em termos de tema, de tom, atmosfera, linguagem, estética, tudo. Uma pessoa que não reconhece o português não vai achar nunca que aqueles 6 filmes são do mesmo país, nunca. São filmes completos, e isso é uma coisa nossa. Você encontra isso em pouquíssimos cinemas ao redor do mundo, essa diversidade temática e estética que a gente tem no Brasil. Então, acho que qualquer festival do mundo hoje reconhece o cinema brasileiro com uma força imensa, menos no Brasil. O público brasileiro tem um imenso preconceito com o cinema brasileiro. Isso por quê? Falta de formação, falta de interesse, viralatismo, que eu acho que existe muito, de valorizar o que vem lá de fora. Se é feito em Hollywood é maravilhoso, se é feito no Brasil vai ser pobre, vai ser medíocre, vai ser baixaria. Até hoje eu escuto gente falando, cinema brasileiro é só palavrão e sexo. Mentira! Você está falando do cinema brasileiro da década de 80 e do final da década de 70 e 80, que era, de certa maneira, produzido pela Embrafilme, e que tinha que ser assim porque a gente tinha uma censura da ditadura militar, você não podia fazer nenhum filme que tivesse um tema mais sério. Então tinha muita pornochanchada, porque era o que se podia fazer. O cinema brasileiro não é sexo, não é palavrão, há décadas. Normalmente eu falo que quem diz que o cinema brasileiro é ruim, não assiste filme nacional. Ou quando assiste, vai assistir filme da Globo Filme. Vai assistir Se Eu Fosse Você 3, Minha Mãe é uma Peça 2, mas não assiste qualquer coisa que seja diverso. Eu vejo que você é bastante crítico em relação a esses filmes da Globo Filmes, né? O que é que caracteriza esses filmes que você... Não, por exemplo, a Globo Filmes, ela faz coprodução de vários filmes que eu acho excepcionais. Sim. Agora, o que me incomoda são essas produções da Globo Filmes, que são produções que tentam seguir um esquema de indústria, tentando ser uma espécie de Hollywood brasileira. Vamos fazer filmes de gênero, ok. Mas vamos fazer filme de gênero rasteiro. Vamos fazer aquela comédia que vai se apelar para o mais básico do ser humano. E são comédias, normalmente são comédias, né? Outro dia eu li alguém escrevendo chamando isso de globochanchada, eu achei perfeito, é exatamente isso que elas são, globochanchadas. E que tem uma linguagem muito pobre do ponto de vista cinematográfico. São filmes que eles são feitos basicamente com close, com uma iluminação, uma luz pobre, fotografia medíocre, roteiro, que é roteiro feito para um programa de humor semanal, como poderia perfeitamente estar no Zorra Total. É um roteiro sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de ferramenta de roteiro mais elaborada, com atores que estão ali no piloto automático, falando rapidinho, porque a graça é essa, né? Falar rapidinho e cortar rápido, porque aí parece ser engraçado. Você ri sem nem entender o que você ouviu. Se cortou rápido, o cara falou rapidinho, deve ser divertido. É a técnica. Então, assim, basicamente, o meu problema é esse. O meu problema com esses filmes são filmes que eles não têm qualquer tipo de ambição. Eles querem só fazer um trailer. Esses filmes são produzidos para gerar um trailer que vai ser engraçadinho e vai levar o público para ver aquele filme. E aí o público, boa parte, fica achando que cinema brasileiro é aquilo. E não é. Aquilo é uma fraçãozinha do cinema brasileiro. Pois é, e muito mais sobre o cinema brasileiro a gente ainda vai estar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Diz-me uma coisa. Descobriste sozinho? Que nessa terra tem só 3 tipos de gente, poeta. Bandido, corrupto e vadio.
hoje aqui no Perfil Opinião estou tendo aqui o prazer de receber o crítico de cinema e escritor Pablo Vilaça, que está aqui em Salvador, na Bahia, trazendo mais um dos seus cursos que está absolutamente lotado, como ele vem fazendo isso em muitos estados brasileiros, graças a Deus, né, Pablo? É. Então, fala um pouquinho a respeito, a gente estava falando a respeito da qualidade do cinema brasileiro, da característica do cinema brasileiro, você ressaltou, por exemplo, a diversidade temática e estética do cinema brasileiro e como ele, nos festivais realmente sérios, onde se vê de fato o valor dos filmes, eles vêm ganhando, sendo cada vez mais premiados e ganhando uma projeção também internacional, né? Aí você pode complementar um pouco isso assim para a gente em relação ao cinema brasileiro? O que mais caracteriza o cinema brasileiro e em se tratando não só de temáticas que sejam do ser humano e que possam atingir qualquer população em qualquer lugar do mundo, muitas vezes nós temos também temas que são muito regionais, né? E de que forma isso atinge a compreensão desse público tão diversificado pelo mundo? Como é que você vê isso? Eu acho que a arte tem essa capacidade bacana, que é muitas vezes de transformar o que é particular em universal. Muitas vezes aqueles filmes que a gente acha que são os que têm os temas mais particulares, são os filmes que acabam tendo uma repercussão maior, porque eles acabam refletindo preocupações e ansiedades do maior número de pessoas. Então, mesmo que haja certos regionalismos que são inevitáveis, né, em qualquer cinema, eu acho que se a gente estiver falando de miséria ou de violência ou da vida da classe média brasileira, embora seja tenha as suas particularidades, eu acho que qualquer pessoa, quando é um filme que tem sensibilidade, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai entender aquelas ansiedades, aquelas angústias. O que eu digo que eu acho que a diversidade do cinema brasileiro ela é fruto, em parte, da própria dimensão continental do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, mas é um país que produz cinema em todos os seus cantos, praticamente. No Festival de Berlim ano passado, por exemplo, tinha um filme amazonense chamado Antes o Tempo Não Acabava, que é um filme que me encantou muito, e é por isso que é tão importante você ter essa diversidade regional. Era a história de um índio que está descobrindo a própria homossexualidade. Agora você pensa, quando é que você vai ver um filme sobre um índio que está se descobrindo gay e como isso reflete, que problemas isso vai gerar na sua cultura particular, daquela tribo. Daquela tribo, enfim. daquela região. Então, assim, é muito bacana. É por isso que é importante a diversidade. Te traz experiências, histórias que você nunca imaginaria. Ou, por exemplo, um outro filme que também passou em Berlim ano passado, chamado Curumim, que é a história daquele brasileiro que foi preso na Tailândia, estou querendo dizer Tailândia, por porte de drogas e foi executado e tal. Então a gente entende como aquele cara foi parar ali, qual que é a situação dele na prisão. Enfim, isso é bacana. E o cinema brasileiro, como eu falei, o país é grande, mas a gente produz cinema no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte, no nordeste. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um país também de dimensões continentais, mas você tem dois polos. Você tem o polo na região oeste, que é Hollywood, na região leste, Nova York. Não estou falando que é só lá que produz, mas estão concentrados lá. No Brasil, não. Um filme que você produz na Bahia ou em Pernambuco, ele é completamente diferente de um filme que você produz no Rio Grande do Sul ou no Paraná, que vai ser completamente diferente de um filme que você produz em Minas Gerais, sabe? Ou em Goiás. Então, isso a gente vê refletida essa diferença na tela. E como eu falei, isso é uma característica nossa. É raríssimo se encontrar isso em outro cinema. E não estou dizendo que o nosso cinema é melhor, embora hoje eu possa dizer que eu colocaria o cinema brasileiro, sem medo de soar ufanista, o cinema brasileiro está entre os 3, 4 melhores do mundo. Digo isso sem hesitação e eu vou a muito festival, eu vejo filme de tudo, eu posso dizer isso com tranquilidade absoluta. Você pega o cinema romeno, que é um dos meus favoritos também. O novo cinema romeno, que é um movimento que surge, principalmente ganha força nos anos 2000, são filmes extremamente humanos, são filmes que também não são filmes de gênero, lidam com ansiedades humanas, mas são filmes assim, quando fala parece que já viu uma coisa pejorativa. Eles têm características muito particulares. É fácil você ver quando você vê um filme romeno. Tem características que perpassam praticamente todas as obras. Longos planos, sem corte, câmera estática, o tipo de atuação, o tipo de tema que eles abordam. São filmes sensacionais, mas não tem essa diversidade estética e de linguagem que tem no cinema brasileiro. O mesmo com o cinema sul-coreano, que tem um pouco mais de diversidade estética e de linguagem, mas até pela dimensão do país, não como a do brasileiro.
Então, é muito bacana isso, você perceber essa diferença, esse contraste do nosso cinema com os outros. Tá, eu queria que você falasse um pouco do cinema iraniano também, né? Uhum. Tenho visto alguns filmes muito bons que eu gosto. Não, o cinema iraniano é um cinema extremamente humano, é um cinema que ele é feito em condições que são condições... Eu acho muito fascinante isso, porque é um estado em que a religião... É um Estado teocrático, basicamente, então a religião, o fundamentalismo religioso desempenha um papel fortíssimo. Do ponto de vista de sociedade, é uma sociedade que tem uma série de restrições, não tanto quanto outras, eu acho importante o cinema por isso. E quando a gente pensa no Irã, a gente fala, é um Estado teocrático, fundamentalismo islâmico, olha como os muçulmanos são horríveis no tratamento com as suas mulheres, elas não têm liberdade de nada e tal, mas ao mesmo tempo você vê, quando você vai ver os filmes iranianos, você vê, por exemplo, que as mulheres iranianas, elas têm uma independência surpreendente. E uma participação na área da artística muito grande. Que a gente imagina, tudo bem, usa hijab, não pode mostrar o cabelo e tal, mas assim, não é aquela coisa que todo mundo imagina. Como é, por exemplo, na Arábia Saudita. Sim. Aí nós estamos falando de um estado em que as mulheres são o zero à esquerda. Que, é claro, a gente não fala isso muito porque a Arábia Saudita é um parceiro do Ocidente comercial e de exportação de petróleo, então vamos varrer para debaixo do tapete os problemas todos da Arábia Saudita e vamos falar que o Irã é que é o pior Estado muçulmano para as mulheres. Aí você vê os filmes iranianos e fala, mentira, mentira. Você vê um filme do Asghar Farhadi, que é um dos melhores cineastas em atividades hoje, você pega os filmes do Kiarostami, então, do Panahi, você pega que são filmes que não só são filmes extremamente sofisticados do ponto de vista de linguagem e temática, mas que eles mostram o que é um Estado diferente do que a mídia, de modo geral, tenta passar, que é essa coisa horrorosa e tal, e você vê os filmes e você fala, peraí, não é assim. Não é bem verdade. Não é bem isso, né? Que é outro papel importante do cinema, isso. Esclarecer, desfazer certos mitos. Claro que o cinema também vai produzir vários outros mitos, mas desfazer muitos mitos que tentam ser vendidos por objetivos que são, muitas vezes, políticos, enfim. Um outro ponto que você destaca, que você ressalta realmente, é a qualidade dos documentários, por exemplo, brasileiros, né? Então, fala um pouco a respeito disso para a gente. Eu sou fascinado por documentário. Acho que uma das perguntas que crítico de cinema, de modo geral, deve mais receber, além de o que de bom está passando, qual que é o seu gênero favorito? E assim, para mim, filme bom é filme bom. Pode ser romance, comédia romântica, policial, suspense, o que for. Eu não tenho favorito. Mas, se apontasse uma arma e dissesse, não, você tem que dizer um gênero, aí é documentário. Eu tenho um fascínio por documentário. E os documentários, de novo, essa é a mesma injustiça que o cinema brasileiro oferece. O pessoal que costuma falar, não, mas documentário é muito chato. Você não assiste documentário. Porque documentário não é aquela coisa de matéria jornalística feita para o jornal da TV. Não, os documentários hoje são extremamente narrativos, no sentido de que eles contam histórias usando todos os recursos que são usados na ficção. Só que são histórias reais. Mas você vai usar uma montagem que torna aquilo mais interessante, você vai usar recurso de fotografia, você vai usar narração, se for preciso, mas são filmes que tendem a ser muito fascinantes. E o cinema brasileiro é especialmente feliz do ponto de vista de documentário. O que é que você destacaria? Bom, primeiro que nós temos o maior documentarista da história da galáxia, que é o Eduardo Coutinho. Não existe, nunca existiu e dificilmente vai existir um documentarista igual ao Eduardo Coutinho, que era um homem de uma sensibilidade única e que ele conseguia extrair um interesse humano de qualquer tema que você jogasse para ele. Ele fez um filme sobre pessoas que moravam num prédio. Era isso. Vamos nesse prédio, vamos ver as pessoas que moram lá. Edifício Master, uma obra-prima. Fez o que, para mim, eu considero, sem dúvida, o maior documentário de história também do cinema, que é o Cabra Marcado para Morrer. Quando rodamos o primeiro plano de Cabra Marcado para Morrer, contávamos com um elenco de camponeses que podiam dedicar ao trabalho no filme um tempo que lhes pertencia. Eles eram agora donos de suas terras, graças a uma luta de 4 anos que culminou na desapropriação de Galiléia. João Mariano, que fazia o papel de João Pedro Teixeira, não era de Galiléia. Depois de ter sido expulso de um engenho onde trabalhava na cana, ele tinha ido morar em Vitória de Santo Antão. De religião protestante como João Pedro, João Mariano foi contratado juntamente com 5 de seus filhos. Sobre estas imagens, mostrando a volta da cidade para o campo da família Teixeira, iriam ser colocados os letreiros de apresentação do filme. Mas a gente tem vários outros cineastas, documentaristas talentosíssimos. O João Moreira Salles é um deles.
João Moreira Salles tinha um filme, inclusive lá agora no Festival de Berlim, que foi extremamente bem recebido, chamado Intenso Agora. E aí você percebe até essa capacidade imaginativa do cineasta brasileiro. Ele pegou imagens que a mãe dele tinha filmado numa visita que ela fez à China, na década de 60, e ele descobriu essas imagens da mãe dele e falou assim, o que eu podia fazer com isso? Ele começou a investigar o impulso, a inquietação da juventude das grandes revoluções. Por isso chama No Intenso Agora. No momento que está acontecendo, você está pensando naquilo, você vai mudar o mundo e você vai fazer toda a diferença. E muitas vezes não é assim, mas como é que aquilo afeta? Como é que anos depois você enxerga a sua participação? Então é um filme maravilhoso, que é um filme humano, é um filme político, é um drama pessoal, é um retrato de uma família e é de uma criatividade imensa. Então você tem Marcelo Mazagão, que é outro documentarista que é sempre inesperado. Você nunca sabe exatamente o que vem. Tem Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, que é um filme que ele fez, que ele foi descoberto, que é um filme que ele pegou um monte de imagem de arquivo só e no computador dele, sozinho, ele foi fazendo uma espécie de retrospectiva da história do mundo e da história da política, da filosofia. Né? Depois ele fez um em 99 sobre o mercado que vendia palavras. Então é isso, assim, você pega os documentários brasileiros, você tem tanto documentários como mais convencionais, quanto documentários que empurram a linguagem numa nova direção e que você vai ver isso refletindo depois em filmes de outros países. Os caras vêm aqui e falam, caramba, dá para fazer isso? Vou fazer isso também. E foi criado aqui. Pois é, e a gente lida com a outra questão também, que é a questão da verba e da distribuição, que eu quero que você fale para a gente também. Aí nós estamos falando de dois problemas diferentes. Em termos de verba, hoje, para fazer os filmes, a gente tem basicamente leis de incentivo. Ou você produz na raça, você estoura o seu cartão de crédito para fazer um filme independente, ou você consegue uma lei de apoio, que seja uma lei municipal, estadual ou federal. Nesse sentido é que eu comentei mais cedo que as perspectivas agora são das piores. A gente tem, por exemplo, a Ancine, que é um órgão fundamental, não só para a produção cinematográfica, mas para a divulgação do cinema brasileiro no próprio Brasil e lá fora, e que agora está saindo das mãos de um cara que tinha uma visão bem estabelecida, que era o Manuel Rangel, e eles estão colocando na mão de um cara que é de uma mediocridade única, que é um cara chamado Sérgio Sá Leitão, que foi presidente da Rio-Cine, e a única coisa que ele fazia como presidente da Rio-Cine é fazer parceria com a Globo Filme para vender filmes como E Aí Comeu. Desculpa, mas um órgão estatal que tem o objetivo de propagar o cinema brasileiro, de incentivar o cinema brasileiro, tem que preocupar em incentivar filmes que não seriam feitos de outra maneira. Não é fazer um filme chamado E Aí Comeu que a Globo Filme vai produzir porque é com ator global e é uma comédia, sabe? E agora esse cara que é responsável pela política de cinema do Brasil. Então as perspectivas são as piores possíveis. Do ponto de vista de distribuição, aí é um problema que não é só de agora, é um problema que a gente sempre teve. Boa parte desses filmes que eu citei aqui agora, muita gente que tá assistindo vai falar assim, poxa, mas eu nunca ouvi falar desse filme, onde é que eu posso ver esse filme? Esse é o problema, onde é que pode ver esse filme? Então você vê esses filmes sensacionais brasileiros, você vê em festivais no Brasil e no mundo, e que nunca são lançados. A desculpa é, mas o povo não vai querer ver esse tipo de filme, não vale a pena. Peraí, não vai querer ver porque eles não querem ou porque você não dá uma chance? Um filme, por exemplo, que eu vi agora no Festival do Rio, chamado Era o Hotel Cambridge. Rapaz, é um filme maravilhoso. É um filme, claro, que ele tem um fundo, é um político, é um filme de ficção, mas com alguns toques documentais sobre o movimento sem teto em São Paulo. E tem atores que são atores, o Zé Dumont, que é um dos melhores atores do cinema nacional. E é um filme engraçado pra caramba, é um filme que tem situações dramáticas fortíssimas, é um filme robusto, é um filme excepcional. Não sei quando vai ser lançado, não sei se algum dia vai ser lançado. Eu vi um filme, por exemplo, no Festival de Gramado há 3 anos, chamado A Despedida, com o Chico... Eu ia falar Chico Xavier, não é Chico Xavier. Chico Xavier, não. Meu Deus do céu. Ele fez o Chico Xavier, mas enfim, deu um branco. Mas é um filme maravilhoso, maravilhoso, e a atuação do cara... Eu, na época, até comentei, eu falei, se esse filme fosse em inglês, Oscar de melhor ator, sem dúvida nenhuma. Eu vi em Gramado há 3 anos. Foi lançado em 3 salas no final do ano passado. 2 anos e meio depois, ele foi lançado em 3 salas. Então, nós temos um problema de distribuição, que é um problema que... Sim, esse problema, como é que nós poderíamos resolver? Como é que você resolveria isso? Seria através de políticas públicas, que não adianta, de um lado, você está produzindo, incentivando a produção, que agora nem isso vamos fazer, aparentemente, se você não incentiva, do outro lado, o consumo desses filmes.
Então, uma das coisas que o Brasil deveria fazer eram políticas públicas, nem que fossem, por exemplo, cinemas, como o Haddad fez em São Paulo, que eram cinemas, ele construiu vários cinemas na periferia, em que exibia filme de graça para a população ou por R$1, que tinha um duplo objetivo: divulgar o nosso cinema e acostumar as pessoas à ideia de irem ao cinema, dar acesso às pessoas ao cinema, que é um passatempo caro, né? Algo assim, de ter uma política pública de ajudar a divulgar esses filmes, distribuir esses filmes. Minha esperança disso acontecer a partir de agora, se antes era pequena, agora é negativa. Ô Pablo, a gente sabe que você nunca se furtou, por exemplo, você sempre faz as críticas de cinema, e ao mesmo tempo você tem um posicionamento político também muito claro e nunca se furtou a mostrar. Deu para notar aqui nesse tempo? Pelo que você escreve também, né? E eu queria que você me dissesse um pouco, né? Como é que isso se refletiu na sua vida? Pessimamente. Pessimamente. Assim, eu não teria outra opção. Primeiro, me prejudicou profissionalmente. Eu sempre escrevi sobre política, sempre. E continuo escrevendo, mas como cidadão. Eu recebi algumas vezes já, principalmente nos últimos 2 anos, alguns veículos me fizeram proposta para escrever assim: eu queria que você escrevesse uma coluna política. Não. Eu recusei todas as propostas, porque o meu objetivo não é escrever profissionalmente sobre política. Eu escrevo profissionalmente sobre cinema e livros, seja ou roteiro de filme e tal, mas sobre política não. Política para mim não é profissão e não quero que seja nunca. Eu me manifesto como cidadão. E eu acho que por isso as pessoas deveriam saber separar. Peraí, aqui é o crítico, o escritor, e aqui é o cidadão se manifestando. Eu posso discordar veementemente dele aqui, mas se eu gosto do trabalho dele cá, isso não é o que acontece. Nos últimos 2 anos, a quantidade de leitores que eu perdi é uma coisa impressionante. Você pega o gráfico de acesso do Cinema em Cena mesmo, até nos últimos 3 meses começou a crescer de maneira acelerada. Não sei por quê, o que eu estou fazendo de certo, mas enfim. Mas antes disso, até então, nos últimos 2 anos, desde um pouco antes da eleição, desde julho de 2014, que foi o ano da eleição presidencial, o gráfico de acesso ao Cinema em Cena, eu perdi no mínimo 1/3 dos leitores. E leitores, inclusive, alguns deles mandavam, falaram: olha, eu te leio desde que eu tinha 11 anos de idade. Porque você tem público desde dessa idade até... Pois é, o que é bom e é ruim, porque ao mesmo tempo você fala assim: eu tenho agora 28 anos, te leio desde que eu tinha 11. Por um lado você fala: uau, bacana. Por outro lado você: rapaz, eu tô velho. Mas eu te leio desde os 11 anos e estou te escrevendo para dizer que eu nunca mais vou te ler, porque você não sabia que você tinha esse posicionamento, aquele outro. Não. E aí você lendo isso, parece que eu estou, sei lá, advogando pena de morte, ou que eu estou, sabe, dizendo o nazismo é legal pra caramba. E não. Eu estou simplesmente manifestando uma posição à esquerda, e que é uma posição que eu acho até moderadíssima, que basicamente está dizendo: olha, espera aí, tem pessoas que precisam de apoio do Estado, tem pessoas que não adianta a gente falar: o Estado não tem que ser paternalista. Tem, porque a gente tem uma série de injustiças sociais que duram séculos, e que você não corrige isso mudando uma coisinha aqui, outra ali, durante 12 anos. E aí parece que eu estou dizendo uma coisa absurda e a pessoa para de ler, ou então porque eu defendo candidatura dessa pessoa contra aquela pessoa, você fala: bah, e para de ler porque não sabe separar as coisas. Então, assim, profissionalmente, me prejudicou e prejudica muito. Agora, qual é a opção? Não falar de política? Isso não é opção. Isso não é opção. Eu sou um cidadão, política é algo que é importante na vida de todo mundo. Por mais que fale, eu detesto política, não gosto de política. Eu tenho eu não sei quem disse isso, mas enfim, eu acho perfeito. Se você não gosta de política, quem vai fazer política são as pessoas que gostam, e aí você vai ficar à mercê delas. Então, todo mundo tem que discutir política, é importante. E política está em tudo, política faz parte da experiência humana, a política está na arte, a política está na escola. A escola sem partido, como é que você faz uma escola sem partido? Você vai fazer uma escola sem pensamento, uma escola sem ideia, é a mesma coisa. Né? Escola sem humanidade. Faz parte da experiência humana a política. Não estou falando de política partidária, estou falando de política. Então é uma coisa que não tem opção, eu tenho que falar sobre política. Eu me lasco profissionalmente, mas eu não vou parar de manifestar. Mas é um negócio complicado, porque a gente vive um tempo que é um tempo, uma época de extrema polarização. Ou você está comigo ou você está contra mim. E não é assim. Não é assim.
E se você está contra mim, dentro dessa ideia, você é perseguido de forma cruel. Você é um inimigo. Você não, as pessoas, hoje em dia, muitas pessoas não têm oponentes políticos, elas têm inimigos. Sabe, eu sempre escrevo sobre isso. Assim, você não pode ter ódio na política. Aí voltamos ao cinema. E a maior obra que já foi feita na história do cinema, que é a trilogia O Poderoso Chefão. Sim. Nada nunca foi produzido e será produzido que é melhor do que Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Isso você vai falar daqui a pouquinho para a gente, porque já faz parte dos cursos que você vem dando aí por todo o Brasil. Daqui a pouquinho, depois do próximo bloco. No próximo bloco. E hoje o Pablo Vilaça, crítico de cinema e escritor, está aqui com a gente no Perfil Opinião. Pablo, a gente já falou aí, mais ou menos traçou uma cena assim, né, do cinema mundial, do cinema brasileiro, de tudo isso. E eu quero que você fale para a gente a respeito desse site que foi criado por você, que acabou gerando um programa de televisão 2 anos em Belo Horizonte e que hoje é um site que é o Cinema em Cena, que, como você me dizia anteriormente, talvez seja um dos que sobrevivem mais antigos do mundo, né? Eu acho que o Cinema em Cena, na verdade, ele surgiu em 97. Ele foi formalmente criado em 14 de outubro de 97. Eu já escrevi sobre cinema desde 94 para alguns BBS que eram a pré-internet no Brasil. E eu escrevia a área de cinema e escrevia para alguns jornais regionais de Belo Horizonte. Nessa época eu fazia medicina, mas eu escrevia como hobby sobre cinema para alguns jornais regionais. Você deixou realmente medicina para se dedicar e mergulhar no cinema mesmo, Eu né? percebi que era ali que estava o dinheiro. Onde que eu vou ficar rico? Escrevendo crítica cinematográfica, com certeza. imagina. E aí eu fiz o que eu comecei a perceber que eu precisava de um espaço para poder arquivar esses textos. E aí, em 97, quando a internet começa a chegar ao Brasil com mais força, eu criei esse site, que é o Cinema em Cena. E que hoje, quer dizer, esse ano ele vai fazer 20 anos. Então, assim, ainda em atividade, ele é um dos 3 ou 4 sites mais antigos do mundo ainda de cinema ainda em atividade. Você tem o Entcom News, que é um site norte-americano, você tem o Dark Horizons, que é um site australiano. Você tinha até 2 ou 3 anos um site canadense chamado Coming Attractions, que depois ele mudou, não existe mais nesse formato. Então, o Cinema em Cena, assim, é dos 3 sites de cinema mais antigos que ainda existem no mundo. Logo na abertura, eu citei aqui que você é o único membro latino-americano a fazer parte desse prestigiado Online Film Critics Society, né, que fica em Nova York. Na verdade, eu fui o primeiro. Foi o primeiro. Agora eu tenho mais 2 membros brasileiros que, inclusive, foram meus alunos. Até brinco com eles, vocês estão lá por minha causa. Foram alunos meus e agora fazem parte também da associação. Pois é, você teve, por exemplo, uma coluna também, né, escrevendo em inglês e tal. Como é que foi tudo isso e como isso repercutiu na sua vida profissional? Eu colaborei com alguns veículos, eu colaborei primeiro com um site chamado Hollywood Elsewhere, em inglês, e depois um amigo meu chamado David Poland, que ele tem um site esse site é o principal site da indústria norte-americana, assim, em termos de notícias da indústria. Assim, é um dos mais lidos lá, que chama Movie City News. E eu colaborei durante um tempo com ele, escrevendo textos também em inglês. E aí aconteceu um negócio muito bacana, porque eu publiquei um texto nesse Movie City News em inglês sobre um filme chamado Busca Frenética, do Roman Polanski. E aí eu estava em Brasília, na casa da minha irmã, e de repente aparece uma notificação que alguém tinha recomendado esse meu texto, e esse alguém era ninguém menos que o Roger Ebert. Exatamente. E o Roger Ebert foi um dos caras que me levaram a querer ser crítico de cinema. Roger Ebert foi o primeiro crítico a ganhar o prêmio Pulitzer por crítica de cinema. Aliás, o primeiro, até hoje só tem 2. E ele foi o primeiro a ganhar um prêmio Pulitzer por crítica cinematográfica, e ele é considerado um dos maiores críticos da história da crítica dos Estados Unidos. Ele criou um programa que é um dos programas extremamente populares, que era o At the Movies, que estabeleceu o famoso Thumbs Up, Thumbs Down e tal. E eu tenho uma admiração, sempre tive pelo Roger. E aí, quando ele recomendou esse meu texto, meu coração disparou. Eu falei, caramba, ele leu meu texto. Não precisa de mais nada, ele leu meu texto. Nem recomendou, leu. Aí eu mandei um e-mail para ele agradecendo, e a gente começou a conversar, e ele me convidou para escrever para o site dele, que é o rogerebert.com. E a gente começou a trocar correspondência, a gente ficou amigo. Que para mim foi uma das maiores honras do mundo ficar amigo do Roger. E ele ficou amigo assim, o Roger morreu faz 2 anos. E eu tenho até hoje uma pasta com todos os e-mails que nós trocamos. Às vezes e-mails que ele só falava assim, mandava um sorriso. Eu guardei esse e-mail, para mim é importante. E aí ele tem um festival em Illinois, numa cidade chamada Champaign-Urbana, que é 3 horas de Chicago, que é o Ebert Fest.
E aí ele me convidou para ir para o Ibert Fest, e não só me convidou, e é isso que essa generosidade do Roger, que eu acho que é o exemplo do que eu falo de empatia, de você conseguir enxergar. O Roger era um cara semi-estabelecido, multimilionário, um cara ficou multimilionário escrevendo crítica de cinema. Eu chego lá, Com certeza, chego lá, vamos ter 2074, 2075, prêmio Pulitzer, extremamente bem, todo mundo amava o Roger e tal. E de repente esse cara convida um crítico brasileiro para ir para o festival lá, e não só me convida, mas ele, quando eu chego lá, ele tem os eventos no palco, e para receber os convidados, e ele pergunta se você gostaria de apresentar. E aí me botou no palco na noite de abertura, durante 3 anos, para entrevistar, por exemplo, Steven Goldblatt, que é o diretor de fotografia, ganhou 2 vezes o Oscar. Então, assim, por que ele fez isso? Pela sua competência, lógico. Não, assim, tudo bem. Mas assim, não precisava, por mais competente que ele me achasse, não precisava disso, né? Abrir um... Então, assim, esse tipo de generosidade do Roger é uma coisa que sempre me encantou profundamente. Foi uma das grandes vitórias, eu acho, na minha vida profissional e pessoal, conseguir ter generosidade, mas por merecimento, né? Ela não vem à toa, ela vem por merecimento. Elogio a gente não recusa. Então, se você está dizendo... aceita. Pois é. Então, vamos falar também a respeito de... Porque a gente sempre fica imaginando, o crítico, tem gente que fala assim, o crítico quer meter o pau no filme. Ou então, diz assim também, não, é um cineasta frustrado, essas coisas bobas que a gente acaba ouvindo por aí e tal. A gente sabe que você fez, por exemplo, 2 curtas-metragens. Eu queria que você falasse sobre isso. Existiu algum momento na sua vida uma aspiração de direção real de filmes e tal? Existe? Não. Eu fiz esses 2 filmes porque me vieram a ideia dessas 2 histórias. Eu escrevi o roteiro meio que até no impulso. Me deu vontade de dirigir. Fala um pouquinho deles. Um chama Ética, que é um filme sobre um cara que ele acorda e ele está num galpão, ele está amarrado, e diante dele está um cara que se identifica como um assassino e que explica que vai matá-lo e explica por que, inclusive, antes de matá-lo, ele quer conversar com ele, porque ele tem uma ética particular e tal. Então é um filme mais modesto até, porque ele se passa todo num lugar só. A gente fez esse filme com R$800, que eu tirei do meu bolso, e esses R$800 foi para pagar pizza para a equipe, que também trabalhou tudo de graça e tal. O segundo filme não, o segundo filme a gente fez com um orçamento maior, que é o Morte Cega, e aí foi um filme que eu fiz exatamente o que eu queria, assim, tudo que eu pedi para a produção, eu consegui, eles deram um jeito. É uma produção fantástica, inclusive o Guilherme Fiuza, que é esse cara que fez esse filme infantil, o Menino no Espelho, ele foi o produtor do filme, um dos melhores produtores que eu acho que existem, porque eu não sei como é que ele conseguiu expandir a verba que a gente tinha para tanta coisa. E ele estava no Canal Brasil recentemente, Morte Cega, ele estava licenciado, ele passou durante uns 2 anos no Canal Brasil. Mas foram 2 experiências, acho muito legais. Se algum dia me vier a vontade de dirigir um outro filme, dirijo sem problema. Sim. Se não vier, não é assim, eu escrevo, o que eu faço é isso, eu sou escritor. Eu sempre vou escrever. Mesmo que ninguém leia, eu vou escrever num papelzinho para mim mesmo. Eu não vou parar de escrever. Agora, dirigir não é nunca foi, não é uma aspiração, não é algo que eu precise fazer. Agora, esses cursos que você criou e que você vem viajando pelo Brasil, né? E que, graças a Deus, tem crescido o seu público e que tem uma diversidade, inclusive de faixa etária bem grande, né? Quero que você fale a respeito deles para a gente, porque no bloco anterior a gente terminou falando um pouco a respeito do Poderoso Chefão e dessa trilogia. E é um dos cursos com os quais você tem viajado por todo o Brasil. Na verdade, eu criei o primeiro curso, Teoria, Linguagem e Crítica, em 2003, em Belo Horizonte. E fiz esse curso durante 2 anos, mas nunca tinha pensado em viajar. Aliás, quando o curso surgiu nesse módulo de viagem aqui, em Salvador também. Eu estava em 2009 passando férias aqui, ia passar férias aqui. Decifrando o Padrinho, não é isso? Decifrando o Padrinho é o 3º curso. É o 3º curso já. E aí eu falei em rede social que eu ia passar férias aqui na casa do meu tio e tal, e um pessoal aqui da sala de arte perguntou, falou, será que você vai estar aqui? Será que você não quer dar esse curso aqui não e tal? Eu falei, beleza, então, unir o útil ao agradável. E eu fiz o curso aqui em Salvador, eu moldei o curso para durar uma semana, de segunda a sexta, de 7 às 10 da noite, 15 horas. E funcionou, lotou o curso, foi muito bacana. E aí eu comecei a viajar. E aí, desde 2009, eu já fui a todas as regiões do país, foram quase 20 cidades, a maioria capital, mas algumas cidades do interior, e de São Paulo, né, porque eu queria ir à cidade interior de todos os estados, mas o público de Santos, Campinas, são públicos bem grandes. E aí depois eu criei um outro curso chamado Arte do Filme,
que é sobre forma e estilo cinematográfico, e há 2 anos eu criei o Decifrando o Padrinho, que é um filme, é um curso sobre O Poderoso Chefão, parte 1. São 15 horas discutindo o primeiro filme. E aí a gente disseca o filme do início ao fim, quase que plano por plano. E eu acho... Se você puder falar algumas peculiaridades, né, para a gente então, também. por exemplo, eu falo desde elementos mesmo de roteiro, de fotografia, de montagem, etc., mostrando na tela alguns detalhes, por exemplo, da iluminação do escritório do Don Corleone, como ela muda à medida que ele vai envelhecendo, ou, por exemplo, o fato de que quando ele está no auge, no início do filme, ele tem um gato que ele fica brincando, e depois quando ele está velhinho e ele já está frágil, ele tem um aquário, então ele substitui o gato por um aquário para refletir a posição dele. Ou como, por exemplo, o Michael Corleone não senta na cadeira do pai até um momento determinante do filme, quando dá a transição. Ou o que significa, por exemplo, no filme, várias vezes as pessoas olhando outras pela janela. Ou a mudança das cores do vestido da esposa do Michael Corleone, da Diane Keaton, ao longo do filme, que começa com um vermelho intenso, laranja intenso, aí ela casa com o Michael e as cores vão sumindo do figurino dela, até que chega no final já não tem cor praticamente nenhuma, porque eles vão sugando a vida daquela mulher. Então são elementos assim, desde figurino, direção de arte e até curiosidades mesmo. Olha, nessa cena, o Marlon Brando, na cena da morte de Dom Vito, o Marlon Brando, o menininho não estava querendo fazer a cena, era uma criancinha, e o Marlon Brando começou a brincar com ele, de colocar o negócio na laranja, e começou a brincar, e o menininho, na verdade, ele estava brincando com o Marlon Brando. E foi o Marlon Brando que salvou a cena, não ia dar para fazer a cena, e o Marlon Brando, com o talento dele, com o carisma, começou a fazer o menino brincar com ele. Então, de tudo, é bem geral. Agora, antes de você prosseguir, eu tenho uma curiosidade também. Assim, com esse detalhamento e essa visão crítica, né? Que ser crítico não é dizer se o filme é bom ou ruim ou quantas estrelas vai ganhar, né? É ter esse conhecimento total que você tem de tudo, do próprio texto, do roteiro, da interpretação, da iluminação, enfim, das cenas, da construção mesmo do filme. Eu imagino isso, né? Vendo de forma tão acurada todos esses detalhes em um filme, né? Onde é que fica o espaço para a sua emoção? O tempo inteiro. O tempo inteiro? O tempo Como inteiro. é que é isso? Porque a emoção, ela surge em função disso. Quando você se emociona num filme, quando você tem medo durante um filme, quando você chora durante um filme, você não está chorando só porque o ator é bom, porque a historinha é legal. Você está chorando porque naquela hora tem uma luz determinada, uma música determinada, o cara faz um corte no momento certo. Mas só que ninguém, uma pessoa que está olhando normalmente, ela não vai ver isso. Você está vendo isso o tempo todo. Ela não racionaliza de onde vem o sentimento. Mas o fato de você racionalizar de onde vem o sentimento não elimina o sentimento. Eu, por exemplo, eu sou mó chorão, meu filho morre de vergonha. A pequenininha, a menor, não, ela acha graça. Agora, meu filho mais velho, de vez em quando, ele fala, você está chorando de novo? Sabe? Eu choro pra caramba. Num bom filme de terror, eu fico com medo, fico tenso. Se é uma comédia boa, eu rio e tal. A diferença, eu acho, e que eu acho uma diferença muito bacana, é que, primeiro, eu sei por que eu estou emocionado, porque eu estou chorando. Então, você aprecia o filme ao mesmo tempo em vários níveis diferentes. Ao mesmo tempo que você está chorando, por exemplo, se eu estou chorando no filme, eu estou chorando e ao mesmo tempo estou pensando, porra, que coisa bonita como ele me fez chorar através desse corte ou dessa luz, sabe? Então, assim, por exemplo, A Origem, do Christopher Nolan. Tem um momento no filme que é quando eles vão acordando, sem spoilers, mas que eles vão acordando em vários níveis e tal, naquela cena, que não é uma cena emocionante do ponto de vista de história, eu chorei no cinema. E por que eu chorei? Pela beleza da construção da montagem. Eu fiquei emocionado com a construção de linguagem do filme. Então, uma coisa não anula, ao contrário, eu acho que expande a sua capacidade de se emocionar com o filme, mesmo. Assim, eu vivo emoções intensas. Agora, quando um filme está me manipulando de uma maneira artificial, não. Então você nota a manipulação. E eu falei, não, peraí, não. Todo mundo chora, menos você. Não é que todo mundo chora. Eu acho que tem gente que fala assim, muita gente pode pensar assim, o filme está querendo que eu chore agora, mas não sabe por que não está funcionando ou por que o filme queria. E eu consigo. E é muito bacana isso também. Quando você, por exemplo, não gosta de um filme e você é capaz de verbalizar, não, esse filme ele é ruim, você não fala, não achei o filme ruim. Não, eu achei o filme ruim por causa disso, aí você destrói o filme com argumentos, usando o próprio filme como exemplo, é muito prazeroso. Dá um prazer meio sádico, mas... Como a gente está quase já terminando, eu queria que você falasse rapidamente a respeito de algumas coisas. Por exemplo, crítico no Brasil. Quem é que você admira? Tem vários. Eu gosto imensamente do Merten e do Zanin, que são do estado de São Paulo. A única coisa que presta no jornal Estado de São Paulo. Gosto muito do Celso Sabadin,
Gosto muito da Neuza Barbosa. Em Minas a gente tem o Paulo Henrique Silva, tem o Marcelo Miranda. Aqui em Salvador vocês tinham um crítico sensacional que morreu recentemente, morreu há 2 anos no festival, que era o João. Rubens Evaldo Filho, por exemplo. Eu gosto, o Rubens é um amigo muito querido, gosto muito do Rubens. Eu acho que o Rubens ele tem um conhecimento cinematográfico que eu fico espantado, e uma memória maravilhosa. Eu não sei, às vezes eu já falei isso com ele, eu não sei muito bem se eu chamo o Rubens de crítico ou chamo o Rubens de historiador, sabe assim, porque eu gosto do Rubens muito mais como historiador e como curador. Ele está fazendo um trabalho de curadoria no Festival de Gramado, que é uma coisa sensacional, do que como crítico. Mas acho que é uma das pessoas que mais conhecem de cinema no mundo, é o Rubens, e tem uma memória prodigiosa. Então, assim, nós temos vários excelentes críticos no Brasil. Bem, então, vou te fazer uma pergunta quase que óbvia, que qualquer um faria aqui também, né? Dos filmes que você tem assistido ultimamente, qual que você destaca, que mais te tocou, que você gosta? Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Assim, eu sempre vejo, eu sempre revejo os filmes, e não tem nada igual. Por exemplo, falando de ponto de vista de filme comercial, estreou agora há pouco no Brasil um filme, que é um filme de super-herói, o Logan, que para mim é um dos melhores filmes de super-herói desde o Cavaleiro das Trevas. É um filme que tem um potencial dramático, que ele explora muito bem, é um filme emocionante, é um filme, claro, que é uma produção muito bem resolvida, com toques de western, que é um filme que me encantou muito. Foi lançado recentemente no Brasil, por exemplo, A Criada, do Chan-wook Park, que é um cineasta sul-coreano, que é um filme sensacional. O próprio Aquários, que já não está mais em cartaz, mas acho que entrou na Netflix ou vai entrar em breve, que é um filme que eu acho, sim, maravilhoso. Aqui em cartaz da Bahia tem um documentário chamado Axé. Atrás do trio elétrico, isso não vai, quem já morreu. A influência era mais de freio. Na guitarra, naquele som. Quem é o verdadeiro pai do axé? Se Axé Music tem pai? Tem. Tem pai, tem mãe. Eu fiquei fascinado, porque é um filme não só muito bom, como filme, como documentário, mas é um filme que me fez confrontar a minha própria ignorância em relação ao gênero mesmo, que eu via até com certo preconceito, e de repente eu vi o filme e falei, caramba, eu sou muito ignorante, tem uma história riquíssima que eu, por preconceito, então assim, que eu acho que é uma outra função importante do cinema. Então tem boas opções. Ok, eu agradeço a você pela sua presença aqui, né? Te Obrigado parabenizo pelo pelo seu convite. trabalho e te desejo muito sucesso, né, Obrigado. com o seu site, né? Que ele tenha uma vida ainda mais longa e também todos os cursos que você vem dando por todo o Brasil. Parabéns. Obrigado. E grata pela sua presença. Obrigado pelo convite. Pois é, a gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião e a gente volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá.